Olá, Kátia. Esperando a Kátia Kubel, vamos falar hoje de rede social. A Gen Suruki pegando um tema aí que foi bem extenso para esse ano aí na rede social, com a pandemia, com cerca de 40% a mais de pessoas na rede social. Oi, Rodrigo, tudo bom? Eduardo entrou, tudo bem? Aguardando a Kátia. Oi. Cris, tudo bom? Cris, Tereza, tudo bem? Kátia Kubel daqui a pouco com a gente, ela que é uma jornalista com expertise em rede social. Tudo bem, querido? Oi, Rodrigo, tudo bem, Rô? Oi, Gisela acabou de entrar, tudo bom? Oi, Gisela acabou de entrar, tudo bom? Oi, Tassiana. Guardando a Kátia Kubel. A Gen Suruki hoje num tema tão extenso e tão falado ultimamente, que tem decidido tantas histórias. Oi, Bia, tudo bem? Bia que está acompanhando a gente lá da Austrália, né, Bia? Oi, Lícia, tudo bem? Aguardando a Kátia Kubel. Oi, o Zé entrou. Oi, Zé. Boa noite. Oi, Pedro. Cláudia entrou. Oi. Oi, Cris. Quanto tempo? Armando, tudo bom, Armando? Oi, Kátia. Olá, Kátia. Oi, Kátia, tudo bom, linda? Oi, deixa eu ajeitar aqui para eu ser vista, para estarmos juntos. Eu fiz o teste aqui, mas acho que o teste com a câmera não foi bem o que há. Estão me vendo Ah, aí? ó, eu tô te vendo. E aí, Deixa eu boa apresentar noite. a Kátia. Kátia, um prazerzão falar com você. A Kátia é uma das jornalistas mais competentes em comunicação. Ela é presidente do Prêmio Engenho de Comunicação, considerado um Oscar do jornalismo em Brasília. Além de ter uma expertise em reputação e imagens nas redes sociais, mestrando em neuromarketing e economia comportamental. Obrigada, viu, Kátia, por aceitar essa nossa live aqui, que eu acho que tem tanto assunto para a gente falar sobre as redes sociais. Eu queria até entrar logo no assunto.
A rede social é importante, não é de hoje. Em 2014, o próprio Papa Francisco falou que era um dom de Deus, né? A internet e redes sociais. Quer dizer, ele tem todos os desafios de ser a nova comunicação daí para frente. Agora, nós também, e o próprio Papa na época falou, que devíamos tomar cuidado com a exclusão e usou uma palavra que eu não queria usar, mas ele fala em manipulação, que eu falo que como a gente pode se proteger de não virar refém das redes sociais. Olha, Paula, antes de agradecer aqui o convite, eu queria mandar um beijo para as pessoas que estão compartilhando tempo aqui conosco, um beijo especial para Simone Albernaz, minha amiga, assessora lá do STJ, sempre muito ativa no judiciário, e assim, essa é uma discussão que se faz cada vez mais relevante, nós entendermos como é que a gente pode utilizar essa ferramenta tão importante, tão útil e tão especial, e como é que a gente pode se preparar no âmbito tecnológico e principalmente comportamental para utilizar essas ferramentas. Nós tínhamos um cenário até o início dessa pandemia em que a inserção digital ainda era ali uma opção. Não para nós que trabalhamos com comunicação, para mim especialmente, que sou dessa área, oi, Cristiano, beijão, eu também adoro o tema e vivo até dele. Cristiano Mendes entrando aqui, mandando uma mensagem. Então, assim, para a gente, Paula, você que atuamos na comunicação, que somos profissionais dessa área, já deixou de ser uma opção há muito tempo, passou, inclusive, a ser um modo de vida, né? Uma participação efetiva do meu ganha-pão vem dos serviços que eu presto, ensinando e administrando e cuidando de redes sociais, de empresas profissionais e organizações, e você também. Mas, assim, para a sociedade em geral, para crianças, para adolescentes, para pais zelosos, para profissionais de outras funções que não necessariamente envolviam comunicação, isso deixou de ser uma opção para ser uma falta de opção. Basta dizer que nós estamos aí mais ou menos com 90 dias de todas as quarentenas, os lockdowns, todos os movimentos de mobilização pró-pandemia, fique em casa, use máscara no Brasil, e a gente alterou alguns comportamentos de maneira essencial. As crianças foram estudar por meios digitais. Num país em que o homeschooling é proibido, você passa a ter um homeschool oficial, porque não tem outra opção. Nós, os adultos, passamos a atuar pelo Zoom, pelo Google Meet, perdemos a conexão presencial e passamos a atuar pelos meios digitais. Nós passamos a atuar em lives, não é? Eu nunca tinha feito live, achava que live era coisa para digital influencer e tal. Live, webinar, passou a ser uma constante na nossa vida. Eu costumo dar um exemplo muito significativo. Eu, alguns anos atrás, viajei de Brasília a Tijuana, na fronteira do México com os Estados Unidos, para participar de um congresso internacional, onde eu fiz uma palestra e eu viajei 52 horas, foram 52 horas de deslocamento para chegar lá e num painel falar 20 minutos. Na sexta-feira passada, eu falei para 196 pessoas, numa aula para o México, durante 2 horas aqui da minha casa. Aliás, nessa mesma cadeira de onde a gente conversa hoje. Então, assim, foram muitas mudanças, inclusive no aspecto de tentar alcançar o emocional das pessoas sem a presença física, nós passamos a usar o vídeo do WhatsApp para falar com famílias, para falar com profissionais, com colegas, né? No fim de semana, nós presenciamos uma cena muito interessante aqui na minha casa. Eu tenho uma filha de 11 anos, a Julinha, e nós fomos, ela estava vendo uma série dessas que adolescente adora, e estava com o WhatsApp conectado no vídeo com uma amiga dela. Elas são amigas já há muitos anos, estudam juntos, as duas estavam vendo a mesma série, no escuro, conectadas pelo WhatsApp, sem falar nada, mas com a presença física da amiga, para a presença não física, a presença emocional da amiga pelo meio digital, para parecer que estavam assistindo juntas. Aquilo foi uma coisa que a gente considerou meio que um fenômeno aqui em casa e achamos bastante interessante. Então, tudo isso
ganhou uma celeridade, um avanço, um FF no botão devido à pandemia. E quem não entrar nesse barco, nessa balsa, nesse transporte, certamente vai estar meio que fora disso. Do Aqui contexto, eu né? não consegui ver quem colocou transformação digital é coisa do passado. Não, a gente continua na transformação digital. Quem está para trás é quem perdeu o bonde. Mas nós mesmos entramos nesse barco, mas nós não sabemos aonde ele vai, nem até onde irá nos levar. É verdade. Agora, eu queria que você falasse como é que nós fazemos, Kátia, para nos tornarmos emocionalmente ligados o tempo todo na rede social. Você tinha me falado antigamente sobre 10 pilares, eu queria que você falasse, entendesse um pouquinho sobre isso. Já vamos chegar lá. Então, assim, nós todos, né, entes agora digitais, Aliás, só precisamos... fazer uma correção, a gente fala em isolamento social e não é isolamento social, porque a rede social não deixa. Nós temos o isolamento físico, social jamais. Porque nós estamos em contato o tempo todo com as pessoas, né, pelas redes sociais. Nós temos um isolamento físico, mas social não. É verdade, Não sei se assim, você mas concorda comigo. eu concordo plenamente. A rede social, ela demonstra, nesse momento de pandemia, a que ela se presta, né? A conexão entre pessoas. Essa é a vocação da rede social. O que é a rede social, por definição? É um canal que permite que grupos se interconectem e passem a desfrutar ali de uma comunicação que não seja unilateral. Então, assim, uma coisa muito importante, Paula, é a gente entender que precisamos ter pelo menos 2 preparos para atuar na rede social. Um preparo é o preparo tecnológico, dominando as ferramentas, entendendo qual é o perfil de cada rede social, o que é que a gente pode utilizar, em que circunstância, que tipo de conteúdo a gente deve subir para cada rede conforme sua característica, mas tem um outro preparo que ele ainda é mais importante, que é o preparo comportamental, que é como devemos utilizar essa ferramenta incrível, que é a rede social, de maneira a valorizar tudo aquilo que nós prezamos. Então, isso passa pelo comportamental. O que nós conversamos, amigos aqui da live, um pouquinho antes de encontrar com vocês, é o que a neurociência nos traz de informação sobre a mobilização emocional. E na década passada houve um grande estudo de neurociência aplicado ao marketing, que é uma disciplina nova que se chama neuromarketing. É nessa área que eu faço o meu estudo de mestrado para dar mais embasamento a pesquisas de economia comportamental, que é assim a minha grande mais que paixão, o meu grande interesse, né, de como as pessoas vão se modificar e como é que a gente pode ajudar nisso com a economia comportamental. E nessa pesquisa ficou caracterizado, são pesquisas com evidências científicas, feitas muito com ressonância magnética e eletroencefalograma. São pesquisas que estudam o cérebro em vivo, ao vivo. Essas pesquisas de neurociência demonstram, por exemplo, que você quando mapeia o cérebro, pelo fluxo sanguíneo, você consegue, pela ressonância magnética, verificar a decisão de uma pessoa antes do cognitivo dela ter consciência daquela decisão. Eu quero saudar aqui a chegada do meu querido amigo Frederico Mendonça, que você também conhece, o professor Frederico Mendonça, lá de Recife, Paulo, que acabou de vir nos prestigiar aqui na nossa live. Paula, sua máquina está travando aí? Você está me ouvindo? Está indo tudo bem? Está escutando? Aqui deu para mim que travou. Então, dá uma travadinha. Esse estudo de neurociência, ele detectou que existem alguns ingredientes que nos mobilizam e nos captam nas nossas adesões e preferências. E que esses 10 pilares, esses 10 ingredientes, eles são praticamente os mesmos que fazem o engajamento nas religiões,
nos times de futebol. Então, assim, os adeptos, os militantes religiosos, os torcedores esportivos, os que têm uma preferência política muito arraigada e os que são adeptos de marcas, quem é seguidor ferrenho de uma marca, a questão da lealdade de marca, ela se pauta em 10 pilares, tá? Que são o sentimento de pertencimento, visão clara de objetivos, ter poder sobre os seus inimigos e adversários, atrativos sensoriais, narrativa, grandeza, evangelismo, símbolos, mistérios e rituais. Quando a gente desce para analisar alguns quesitos, como preferência política por determinados partidos, como torcidas organizadas, você verifica que quando há um engajamento muito forte, você constata a presença de pelo menos entre 6 e 8 desses pilares na relação de mobilização de quem conquista o adepto, quem conquista o seguidor. Antes de seguir, eu quero mandar um beijo para a Júnia Malaquias, que acabou de entrar, para o Ricardo Raposo, meu querido amigo do Rio, meu padrinho de casamento, e eu fico muito feliz da gente estar usando aqui as redes sociais para se reencontrar e para ter notícia uns dos outros, e para saber que estamos bem, estamos tocando a vida a despeito da pandemia. É ótimo. Ô, Kátia, me diz uma coisa, o que você acha depois de toda essa... Você fala desses pilares, né? O que leva você a separar as pessoas por grupos. Você acha que isso é o responsável por haver algumas polarizações dentro da rede social? E uma outra pergunta, o que isso, tecnicamente, a gente poderia falar com os algoritmos que eles vão separando, porque... Você entra na rede social, o que você deseja, você sabe que no dia seguinte você está lá na sua rede, eles estão te oferecendo, eles sabem tudo que você quer, por onde você vai e tudo mais. A gente se sente meio vigiado pelas redes, né, por algumas plataformas. Ao que você dá isso? Como é que você tem essa leitura? Paula, eu sempre defendo que a rede social ela é um meio. Né? Assim, em qualquer lugar para a comunicação se dar, ela precisa de 3 ingredientes. Ela precisa de ter conteúdo, ela precisa ter estratégia e ela precisa ter alcance. O que a rede social traz? Ela traz uma velocidade exponencial para alcançar muito mais pessoas em menor tempo. Então, assim, fake news, segundo pesquisas do historiador Harari, elas compõe a história da humanidade, né? Fake news hoje... Os boatos, muito... É um nome educado para mentira, e eu, particularmente, defino fake news como uma mentira disfarçada de notícia. Beijo para a Kátia Botelha, minha xará, nossa amiga, e para a Rosana Alvim, que acabou de entrar aqui na sala. Eu vi que entrou aí, a Ju, que entrou lá da Irlanda, Ju. Beijo, Ju e Caio. Eu adoro essa conexão mundial que a rede social dá. E entrou também Maria do Céu. Maria do Céu é minha costureira. Estou com a sua camisa, Maria. A camisa que você fez aqui. Um beijo. Então, o que acontece? Rede social ela é um meio. Como é que ela interfere de maneira tão brutal nessa questão das comunicações? Pela velocidade e pelo alcance que ela nos proporciona, não é isso? Então, assim, a rede social... ela é toda embasada por um algoritmo. E aí nós vamos primeiro falar das questões das bolhas. Sim, Paula, vivemos em bolhas digitais. Os algoritmos, eles mapeiam as nossas preferências, e quem tiver dúvida disso, por favor, faça um teste hoje, que comece a pesquisar viagens para um destino. E até amanhã, na timeline das suas redes sociais, vai começar a aparecer anúncios referentes a esse destino. Talvez que a publicidade de turismo esteja em baixa por conta da pandemia, por conta das restrições de deslocamento, a gente possa se valer de outro mecanismo, de outro argumento para fazer esse teste. Um dos cursos recentes que eu fiz sobre rede social, nós fizemos um estudo sobre a questão das bolhas e fizemos uma experiência.
Todos nós utilizamos o microfone do smartphone, muitos já acionaram Siri, Alexa, eu por acaso não uso, mas uso, já dei autorização para uso do meu microfone para um monte de coisa, ou seja, eu sou capturada, o meu som todo o tempo, que é a tese que todos nós temos. O algoritmo, ele é confidencial, ele pertence a uma empresa privada que é o detentor das redes sociais, das plataformas, e eles não revelam as estratégias de negócio que tem. Mas os estudiosos, nós pesquisadores, entendemos que isso acontece. E lá na aula, isso se deu agora em janeiro, nós fizemos uma experiência do gatinho persa. Todos nós repetíamos no próprio microfone, gatinho persa, gato persa, gatinho persa, gato persa, gatinho persa, e ali mesmo, no mesmo dia, começou a espocar em algumas timelines propagandas sobre gatos. Reações de gatos, gatos persas, isso foi uma experiência real. Gente, da qual eu participei. É uma loucura. Então, assim, a gente precisa, isso pode ter ao menos duas maneiras de olhar. A primeira é, o algoritmo é eficiente e quer te trazer informações e serviços e oportunidades que têm a ver com seus interesses, ok. A outra, que aí entra no nosso preparo comportamental, é que nós não podemos acreditar somente na bolha que nos circunda, seja nos nossos grupos de convivência, seja nas redes sociais. E essa bolha, muitas vezes, reforça essa dificuldade de conviver com a diversidade de opinião, com a pluralidade de opinião, que é uma coisa que enriquece a vida, enriquece a pesquisa, enriquece a ciência, a arte, a filosofia e até mesmo a religião, é a divergência construindo novos pontos de vista. Então, gente, é muito importante a gente se sentir comprometido em não cedermos às zonas de conforto da bolha. Por quê? Deu uma travada, cara. Oi? Alô? Tinha dado uma travada, agora voltou. Viver na bolha, em qualquer bolha, ela não nos favorece. Sobretudo a nós que estamos aqui nessa live, que todos nós temos uma atuação intensa profissionalmente. Sidney Guedes acaba de entrar, bem-vindo. Todos nós temos uma atuação intensa e que todos nós levantamos todos os dias pela manhã e seja o meio que for, digital, offline, online, à distância, presencial, todos nós acordamos com a disposição e o compromisso de fazer daquele dia um dia produtivo e fazer daquele dia um dia que acrescente algo na vida das pessoas que nos cercam. Então, assim, vamos olhar a bolha como um trampolim para sairmos dela, ok? Eu queria, Paula, antes de passar, falar um pouquinho sobre a vocação de cada rede social, que eu acho que isso é importante para todos nós estarmos na mesma página, no sentido de como utilizarmos essa ferramenta incrível que é a rede social a nosso favor. Nós temos muitas redes sociais, mais de 10, e no Brasil tem 10 que são mais usadas. Eu vou me fixar em 6. Então, eu queria comentar a vocação de cada rede social. Vou começar pelo Twitter. Eu sou muito impressionada como o Twitter, com tão poucos seguidores, consegue fazer tanto barulho e tanta mobilização. Pois o Twitter é mais usado para política, né? Mas eu só queria falar, o Twitter, mas o mais utilizado ainda é o Facebook, né? Das redes sociais. O Facebook é a rede social com mais usuários no planeta. Ela tem 2,2 bilhões de usuários, esses números antes da pandemia. Então, assim, o Facebook, por que ele é tão usado? Porque ele congrega distintas faixas etárias. O Facebook, ele representa, numa analogia, um encontro de família, um almoço de domingo, onde você tem ali distintas gerações, você encontra muito a melhor idade atuando no Facebook, avós, eu mesmo tenho várias amigas com mais de 70, com mais de 80 anos, que são ativas no Facebook, produzem conteúdo, frequentam os perfis dos seus amigos, e os estudos demonstram que, além de ser esse grande almoço de família, as pessoas vão ao Facebook para se informar sobre as outras.
elas vão lá buscar saber da nossa vida. Então, assim, vamos também usar outra analogia, que é uma analogia que Frederico aí já me presenteou, que é aquela carinha, aquele busto da mexeriqueira na janela. Então, todos nós vamos para o Facebook com essa mesma, e não é que Frederico é mexeriqueiro, não, nós bem gostamos do fofoca, é porque ele frequenta muito as feiras de artesanato lá de Pernambuco, e traz coisas lindas, e sempre muito generoso, nos presenteia com coisas lindas. E essas fofoqueritas, aquelas que estão em todas as lojas de artesanato, elas, o Frederico está aqui rindo, elas são como o Facebook. A gente vai para a janela da fofoca quando vai para o Facebook. A gente quer ver as pessoas. Imagem é importante em todos os lugares, mas o que mais pega no Facebook é conteúdo, é texto. E aí eu queria deixar uma dica. Quem quiser ter relevância, escreva posts, conteúdos, com até 600 caracteres. E, de preferência, não menos que 350, porque o algoritmo já tem dificuldade de rastrear. Então, falamos de Facebook, a rede com mais usuários no mundo. No Brasil, ela é a segunda rede com mais usuários. No Brasil, a gente tem o YouTube. O YouTube, ele é mais ou menos como aquela enciclopédia, Barça, britânica, ele cabe tudo. Ali é uma estante que você puxa volumes do que você quiser. Mas o YouTube, ele tem uma característica que eu gosto muito. Ele permite que nós sejamos mais nós mesmos nos nossos contatos e nas nossas comunicações. Por quê? Porque ele é imagem, ele é vídeo, ele reproduz voz, ele reproduz expressão facial, ele reproduz Ele tem tudo. outra vida, né, Carmen? Ele dá vida ele documenta realmente dizer. através de vídeos então eu acho que é outro fim mesmo, né, do que o Facebook. Mas o YouTube nem Exatamente. todo mundo tem. Kátia travou? Tá travando, tá travando. Se travar o meu aí, vocês me avisam. Olha só, no Brasil, o YouTube é a primeira rede em número de usuários. E nem todo mundo, acho que se dispõe a produzir vídeos, a gravar tutoriais. Tá sem som? Voltou, Ricardo? Deu uma cortada aqui mesmo. Gente, eu não sei se o problema é na rede daí, daqui, mas esse horário, acho que está todo mundo muito plugado, e isso dá meio que quase um blackout aí na infraestrutura que a internet nos oferece aqui no Brasil. É o trânsito da rede, gente. Oswaldo Arca chegou. Um beijo, meu queridíssimo. Então, Paula, o YouTube no Brasil é a primeira rede. É a rede que tem mais seguidores no Brasil, é o YouTube. Ela é a segunda no mundo, a primeira no Brasil. Ela pode não ser assim utilizada como canal de difusão de informação por todas as pessoas, mas todas as pessoas têm acesso ao YouTube. Inclusive, quero convidar os colegas aqui da sala a seguir lá o canal do Engenho Comunicação, que a gente sobe muita dica lá de comunicação, muito vídeo, muito as lives que a gente faz aqui a convite de profissionais de excelência como a Paula, depois fica tudo lá armazenado. Então, assim, o Lopes, jornalista, está dizendo aqui, YouTube é tudo. Para o brasileiro, sim, é a primeira rede. Então, no Brasil, o YouTube tem esse perfil no mundo inteiro e no Brasil mais de enciclopédia, em que todos buscamos conhecimento, todos pesquisamos, nós temos ali desde conteúdos de excelência para crianças e adolescentes, como o Manual do Mundo, que é um canal que eu curto muito aqui de ver com a minha filha, temos outros canais importantes, temos TED Stock, temos tudo que a gente pode encontrar de informação, de tutorial, inclusive informação acadêmica. Eu, particularmente, utilizo muito YouTube para estudos do meu mestrado, visto que hoje em dia também se pode mencionar os links como referência ali de bibliografia e de pesquisa.
Muito que bem. Então, falamos de Facebook, que é o encontro de família, YouTube, que é a nossa enciclopédia contemporânea. Vamos falar de Instagram. Primeira coisa, vamos desmistificar algo que muita gente ainda acredita, que o Instagram vai superar o Facebook. Gente, esse papo é antigo e já caiu, já provou que não é. Por quê? Porque quando o Instagram surge no mercado como rede social, ele trazia muitas funções, muitas funcionalidades que o Facebook não tinha. Trazia stories, trazia a possibilidade de edição, de fazer um monte de coisa. O que é que o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, fez? Foi lá e comprou o Instagram, equalizou, e hoje um é meio que satélite do outro. Professor Evaldo Basédio, bem-vindo, que bom que você está aí. Sueli também, minha querida, acabou de entrar na sala. Obrigada pela presença. Então, com isso, o que muda de Facebook para Instagram? A característica do que você tem ali. O Instagram, ele tem um público mais jovem. O público vai ao Instagram não para se informar, mas para se inspirar, para desejar, e o fundamental no Instagram não é o texto, é a imagem. Seja ela vídeo, seja ela foto. Então, assim, quem trabalha com negócio como a Sueli Guedes, design de interiores, que é para encantar os olhos, a primeira rede social, a rede social nativa número 1 é o Instagram. Não é só... O Cris acha que o Instagram está tirando audiência. As redes sociais, essa semana saiu um estudo, não um estudo, aí não foi uma pesquisa, saiu um estudo dizendo que pela primeira vez as pessoas buscam mais informações nos meios online do que nos meios tradicionais, ressaltando que todos os meios tradicionais estão migrando para o online. A TV aberta como tal realmente vai ter que se reposicionar e achar um outro caminho, porque tem muitas concorrências. Tem a concorrência da TV fechada, tem a concorrência dos produtos de Netflix, tem a concorrência das redes sociais, tem a concorrência do YouTube, que muita gente já vê. Por exemplo, eu, ano passado, em reuniões, em jantares de trabalho, vi pessoas importantes, autoridades ali no cantinho, acompanhando o jogo de futebol, que antes era exclusividade de emissora aberta, transmitido pelo YouTube. Então, isso realmente rompe paradigmas, muda modelos de negócio, e a gente está assistindo muitas mudanças que não sabemos ainda onde vai dar. Mas que, se soubermos nos situar, sobretudo no quesito comportamental, a gente vai sair do outro lado desse rio muito mais preparado. Então, falamos aqui de Instagram, de YouTube, de Facebook, vou falar do Twitter. O Twitter é um espaço, como dizem os adolescentes atuais, de treta. As pessoas entram no Twitter por tretar. É um campo de batalha, vamos dizer assim, né? O que é o Twitter na essência? O Twitter é uma mesa de debates. As pessoas vão lá dar opinião e ouvir opinião. Janildo, meu querido amigo, meu parceiro de tantas coisas, acaba de entrar aqui. Bem-vindo, viu, Janildo? E aí, no Twitter, as pessoas dão opinião e ouvem opiniões. E isso, claro, faz a temperatura de muita gente subir e o debate se acirrar. Então, essa é a característica do Twitter, treta. Eu não recomendo para nenhum profissional que dependa de reputação ter um perfil no Twitter. Você não precisa ter perfil no Twitter para monitorar o que está acontecendo no Twitter. O Twitter é uma rede social aberta. Você não precisa ter perfil no Twitter para saber os trend topics do Twitter. E estamos juntos sim, ó, Janildo, aqui nós dois. E Sueli junto. Sueli, minha amiga querida que entrou junto, é a esposa do Janildo, uma talentosíssima designer de interiores. Então, você... ela aí de Brasília. Ambos um casal queridíssimo aqui de Brasília. Então, ambos, nada que você encontra no Twitter, você deixa de encontrar em outros lugares. Então, assim, por isso o Twitter é de políticos. Porque no Twitter, quem está ativo no Twitter, lança a mão desses 10 pilares de mobilização emocional. Que é você... Tobias, o Tobias é do agronegócio, Tobias.
Obrigado pela Bem-vindo, audiência, Tobias. Tobias. Você no Twitter consegue fazer uma mobilização, um engajamento, eu não gosto dessa palavra, é um sequestro, em espanhol é atrapar. Você conquista, melhor dizendo, você conquista emocionalmente seguidores a partir das suas mensagens contundentes, que mobilizam quem está ouvindo. Por isso o político usa muito o Twitter, porque é um espaço para ele se posicionar, muitas vezes de maneira ou num extremo ou no outro. Ninguém que vai para o Twitter, gente, produzir conteúdo lá é água morna. Nem cinza, ou é Pois preto, ou é branco, ou é vermelho, ou é não, verde. Oi? inclusive o presidente americano, Donald Trump, usou muito o Twitter para fazer púlpito político na eleição dele, todo mundo sabe disso, e hoje a plataforma censurou ele e marcou 2 publicações como factualmente imprecisas. Ele ficou bem bravo, ele pretende fazer uma regulação. Mas eu não ouvi, Kátia, o que você falou. Daqui a pouquinho a gente entra para fake news. Sim, vamos falar daqui a pouquinho. Que, na verdade, foi um parecer dele, mas daqui a pouquinho a gente conta. Vamos lá. O Lopes está aqui dizendo que todos os veículos de comunicação estão lá. Estão, os veículos de comunicação necessitam de seguidores e a plataforma é uma a mais. Mas você, que eventualmente é um profissional e não quer ter sua imagem arranhada, você não precisa estar lá para receber informações. Você pode encontrar tudo que você acha no Twitter em outros lugares, sem se expor ao risco de ser contestado, de se envolver em polêmica, de entrar lá, não resistir e mandar alguma coisa que depois vai lhe trazer consequências e desdobramentos. Gente, é muito importante a gente lembrar que, hoje em dia, quem está... Oi, Célia, bem-vinda. Célia Regina acabou de entrar aqui. Boa noite. Bem-vindíssima, querida. Olá, Célia. Célia é profissional da nossa área também. Então, assim, quem vai procurar emprego, os recrutadores, os olheiros de RH, visitam as nossas redes sociais, tá? Quem está sofrendo investigação, seja de integridade no âmbito administrativo, seja no âmbito de transparência, seja no âmbito criminal, também tem as redes sociais investigadas. Inclusive, muitos elos, atenção, gente, Maurício Vanderlei acabou de chegar, bem-vindo, Maurício. Maurício é secretário do Tribunal de Contas da União, bem-vindo. Estou falando aqui da sua área. Órgãos de controle monitoram as redes sociais que são abertas para encontrar elos de ligação. Nessas minhas pesquisas, nessas minhas tentativas de aprender além do que a literatura traz, e nós temos pouquíssima literatura sobre marketing digital e rede social, eu tive algumas conversas, Cacá Guimarães chegou, meu parceiro de Prêmio Engenho, eu conversei com algumas autoridades que necessitam usar ferramentas de investigação para cumprir a sua missão oficial como ente público, inclusive. E uma delas me relatou que eles entendiam que havia uma ligação entre um funcionário que estava fazendo licitação e o outro que ganhou, mas eles não conseguiam visualizar. E começaram a visitar as redes sociais e descobriram pela rede social da esposa do que ganhou a licitação, que ela era a prima da esposa do que fez a licitação, e pelas redes sociais das esposas, eles encontraram, inclusive, evidências de enriquecimento ilícito. Então, gente, olha só, de enriquecimento ilícito a emprego, a rede social é uma fonte de informação que você bota a sua vida lá. Então, você que manda, a culpa não é da rede social, a culpa é de quem faz. Vamos falar de culpa, que a palavra é feia, vamos falar de responsabilidade. A responsabilidade é de quem produz o conteúdo. Se eu saio lá bebendo, se eu sou uma profissional e saio lá sem roupa, se eu saio com nudes, foi eu que me expus. Não foi a rede social. A rede social, ela não me espiona, ela até me espiona, mas dentro dos conteúdos que eu aporto. Entendeu? Então, assim, isso tá tudo na rede, faz né, hoje em dia. Hoje, as pessoas se expõem demais e não tem noção.
teve lá na Engenho comigo, a gente foi fazer uma reunião de trabalho, e ele fez um comentário interessante, dizendo que daqui a alguns anos, muitos de nós irão se arrepender do que posta, principalmente no Instagram, que eu comi, as selfies que faz, etc., porque está numa vibe da gente, assim, ter uma vida paralela nesse universo online. Mas eu queria lembrar que tudo que a gente faz vira uma hashtag, para usar o termo, que é uma etiqueta colada em nós mesmos. Então, atenção no que vocês se expõem. Bom, voltando, eu falei aqui de perfil de Facebook. Olha lá, o Tobias está perguntando se as redes sociais podem espremer laranjas. Podem, viu, Tobias? Sempre pode, a gente sempre pode, inclusive a laranja pode ser a gente, exprimida ali. Eu queria falar um LinkedIn. LinkedIn é a minha rede social preferida. Eu gostaria de viver dentro do LinkedIn e passar férias lá no Facebook. O LinkedIn ele representa um almoço de trabalho. Você ali trata de temas profissionais, temas acadêmicos, de conteúdos que fazem diferença no seu encaminhamento reputacional em âmbito de instituição, de emprego, de trabalho, de questões mais definitivas para a sua vida. Então, assim, ali no LinkedIn está todo mundo que assina cheque. Quem tem o que vender, perfil no LinkedIn para ter mais contato com leads, com possíveis clientes. Ali no LinkedIn está pessoas que produzem conteúdo de altíssima qualidade, de altíssima densidade. Você tem muitos acadêmicos, muitos profissionais que têm uma atuação de destaque no mercado profissional acadêmica. Você tem no LinkedIn pessoas como o Valdir Simão, que é um acadêmico que eu admiro muito, que produz conteúdo de altíssima qualidade, que foi ministro do Planejamento, foi ministro da Controladoria Geral da União. Você tem no LinkedIn nossa amiga Sônia Raci, que traz ali informações sobre a gente, né, sobre as pessoas em geral, sobre o que a gente quer saber. Um beijo para a Sônia, aliás. Você tem vários jornalistas, Ricardo Amorim vive no LinkedIn provendo conteúdo, Carlos Sambrana, que fala de negócios, de mídia voltada aos negócios, a iniciativa privada no Brasil com o Neofeed. Então, assim, é muita gente bacana fazendo um conteúdo de alto nível. Eu recomendo a todos nós aqui desse encontro, dessa live, aqui o Instagram registra 38 pessoas, que se não tem perfil no LinkedIn, vai ter. E se não tiver tempo, começa como olheiro, começa a passear nos perfis que são do seu interesse, com assuntos compatíveis com os quais você trabalha. Quem é do agro? A ministra Tereza Cristina está no LinkedIn, o Daniel Carrara, que é editor executivo do Sistema CNA-Senar, produz conteúdo no LinkedIn, porque assim, estar e produzir conteúdo são níveis diferentes. Eu e Paula estamos no LinkedIn, eu produzo pelo menos 3 conteúdos exclusivos por semana para o LinkedIn. Que é ótimo, eu também produzo, eu acho super importante. O LinkedIn, ele separa por tribos, né? Você tem, quer dizer, eu acho que assim como você, Kátia, a maioria dos meus seguidores e quem eu sigo também, todos do LinkedIn, são da área de jornalismo, de comunicação, quer dizer, eu acho que é bem separado isso, eu acho super importante você ter o seu conteúdo publicado. Eu acho que uma das redes mais sensacionais e mais comunicativas dentro da nossa área hoje, né, o LinkedIn. Você sabe tudo que é sério mesmo, né? Você não fica nas férias do Facebook, não fica no púlpito do Instagram, e você fica ali, do Instagram não, do Twitter, e fica ali só vendo como o seu meio está participando do profissional hoje em dia. É super importante isso, né? E tem um detalhe comportamental que eu gosto muito do LinkedIn. No LinkedIn, as pessoas têm fair play ao se relacionar. Você não vê no LinkedIn conteúdos que detratam pessoas, até quando alguém faz algum comentário, faz um post. Eu acho que todo o meu tempo de LinkedIn eu vi 2 coisas que talvez tivessem a intenção de serem despectivas.
mas ela não acha espaço. Então, isso faz com que o LinkedIn seja ainda mais gratificante, porque ele não drena a nossa energia com emoções negativas. Agora, eu queria, que eu sou muito fã de uma nova plataforma, que é o TikTok. Assim como o LinkedIn. Assim, você vai se surpreender com o que eu vou dizer agora, Paulo. Assim como o LinkedIn ainda tem ali um rótulo que é para procurar emprego, e não é, gente, esquece isso aí é coisa do passado. Assim como o Instagram estava para pegar o Facebook, que ia cair de moda, também não é. Facebook, 2,2 bilhões de usuários, e Instagram, 600 milhões de usuários. Olha que da falta. Mas, gente, o único que caiu de moda aqui foi o Orkut, que a gente nem falou dele, né? Ficou lá para trás. Mas denuncia lá, né? Também que a gente trabalha com isso, né? Vamos pular essa O TikTok, gente, é a mídia da alegria. É a rede social da alegria. O TikTok já tem 1 bilhão de seguidores no mundo, mais 400 milhões de seguidores na China. O TikTok é uma rede social chinesa. O TikTok é a marca internacional que eles usam. Lá na China, vamos ver se eu vou dar conta de falar o nome certo. Na China chama-se Kuai, não, Kuai é o concorrente. Na China se chama Douyin, e só na China tem 500 milhões de usuários. Então, assim, o que tem o TikTok? O TikTok eu já estou usando para estratégia de negócio. Acho que o TikTok vai ser a mídia que vai dominar, vai empatar com o YouTube e Facebook no pós-pandemia. Quando a gente sair do outro lado desse rio tão caudaloso, a gente vai estar aqui de medo, de insegurança, de ameaças, de tristeza, de perdas, de todos esses sentimentos que drenam. A gente precisa de um pouco de bom humor, né, na rede, por favor. Um pouco de bom humor. Tem um parceiro, Kátia, que ele chama Pedro Fabrini, ele deve estar assistindo aqui a nossa live, que é um parceiro da Agência Uruk, e ele, todos os dias da quarentena, ele produziu um vídeo do TikTok. Então, tem TikTok de tudo quanto é jeito, mas você morre de dar risada, porque é um mais divertido e criativo do que o outro. Parabéns, Pedro, por toda essa criatividade aí no TikTok, faz muito tempo que está a quarentena já. Eu ainda não consegui produzir nenhum. Até fiquei tomando umas aulas aqui com Julinha para produzir. Já escrevi algumas coisas, uns pré-roteiros para estratégias de negócio. Mas ainda não consegui eu mesma protagonizar. Mas veja só, o TikTok vai ser uma grande força, uma grande ferramenta para inputs, para nudges de economia comportamental. Vou dar só um exemplo, eu não sei se todo mundo aqui recebeu isso, mas eu recebi e achei sensacional. Bom, primeiro, o TikTok não é ciumento. Você do TikTok compartilha para tudo, para o WhatsApp, para todas as suas redes sociais. Segundo, o algoritmo do TikTok não permite violência, ódio, sexo, todas essas coisas que nos capturam pelo lado da negatividade. E o TikTok que demonstra que sim, é possível que os algoritmos se responsabilizem, sejam corresponsáveis pelos conteúdos compartilhados na rede, que nós temos redes sociais que querem dizer que não dá para fazer. Dá sim, o TikTok dá para fazer. O TikTok tem uma estratégia de negócio sensacional, que começou com consumidores que terão vida larga. É o sobrinho da Célia, a minha filha que tem 11 anos, as crianças, quer dizer, elas vão estar aí com o TikTok, eles certamente vão se reposicionar mais 60, 70 anos, diferentemente das outras plataformas. Mas, voltando aqui, eu recebi um vídeo que eu adorei, que era, logo que iniciou a pandemia, usando uma música infantil dizendo lava uma, lava outra. E todos os políticos que a gente, assim, tem alguma crítica, algum enquadramento, fazendo assim com as mãos de presidente Temer a Moro e imitando as vozes de vários entes públicos aí de destaque, receitando que lavasse a mão. Então, aquilo ali é uma maneira super didática e super bem-humorada e engraçada e divertida, e que você
termina de ver rindo, e o sorriso alimenta o nosso cérebro com endorfina, nos alimenta de boa comida, de boa nutrição para o cérebro, isso é físico. Então, eu acredito muito que essa mídia vai ser a mídia preferida do consumidor 5.0, que é o consumidor que nós vamos ter que lidar no pós-pandemia. Então, aqui, e aí, enfim, essas são as redes sociais que eu acho que todos nós devemos mais ou menos conhecer, saber do que se trata, como é que elas funcionam, para que façamos um melhor uso delas. Você tinha me perguntado sobre a questão de fake news, falamos disso rapidamente, de polêmica. Gente, tão importante quanto saber como é que a gente usa a rede social, o que vem por aí, e etc., é a gente entender na esfera comportamental que a gente não deve fazer de jeito nenhum, pessoal, de jeito nenhum, que é passar vergonha na rede social. Olha, como a gente estava falando aqui, a gente hoje, todos nós somos mapeados, né? Somos mapeados por recrutadores de emprego, por investigadores. Eu não devo nada, não vou investigar. Quem vai casar pelo noivo, pela família do noivo, todos nós somos mapeados. E, além disso, o que sobe na nossa timeline também nos impacta de alguma maneira. Você tira conceitos ali pelo que você vê das pessoas, como elas se expõem nas redes sociais. Agora, tem algo que eu acho absolutamente imbatível para macular uma reputação em rede social, que é ser distribuidor de fake news. Eu fiz um artigo aqui há mais ou menos um mês, que foi publicado no portal Metrópolis, comparando fake news a produto falsificado. Então, assim, quem recebe fake news? A pessoa X me mandou uma fake news, a pessoa X me entregou um produto fraudado. Eu, que não gosto de produto falsificado, não gosto de receber fake news. Porque a fake news, ela está me induzindo a cometer, no mínimo, um julgamento equivocado sobre algum conteúdo. Então, quem produz está cometendo crime, sim, e nós, além do conteúdo de fraude, de mentira, ser um conteúdo delituoso, a prática de fake news tende a ser criminalizada no mundo, e você, quando manda fake news para alguém, você está distribuindo um produto falsificado. Você recebe e recoloca no mercado, você se assemelha àquele intermediário que recebe produto roubado e revende. Entendeu? Então, assim, isso não é bacana. Kátia, como é que uma pessoa pode reconhecer que é fake news e o que não é? Olha, Paulo. Conta pra gente. A primeira coisa é você checar a fonte que te mandou. Hoje existe pelo menos 50 plataformas digitais que se dizem jornalísticas, que se dizem informativas e que têm nomes muito parecidos com veículos de comunicação tradicionais. E que foram criados intencionalmente para confundir a audiência, e nessa confusão usar da nossa boa-fé para nos passar mentiras disfarçadas de notícia. Então, primeira coisa, verifique a fonte emissora da informação. Eu recebi por um grupo de WhatsApp. Muito que bem, se você recebeu por um grupo de WhatsApp e aquilo te interessou de alguma maneira, vá ao Google, vá a uma ferramenta de busca, pegue a palavra-chave e verifique se aquilo é notícia em outro lugar. Compare, confira, cheque. Então, a fonte, fundamental. Segunda coisa, o vocabulário. Geralmente, uma notícia, um texto informativo, ele vai reportando fatos. A fake news, ela começa a dar opiniões e induzir. Tudo indica que isso foi por causa daquilo. Hoje mesmo eu fiz análise de um vídeo aqui que tinha isso. Era um vídeo que dizia de uma apreensão de computadores de um lugar muito próximo, mas que agora não tinha como trabalhar sem os 3 computadores. Aí a pessoa que me mandou, eu falei, olha, fulano, primeiro que hoje tudo está na nuvem. Então o conteúdo está lá. Segundo, pede o celular do vizinho aí e leva para essa pessoa, porque você posta qualquer coisa de qualquer plataforma. E ninguém vai, né? Um celular custa 100 e pouco, vai lá comprar um, conecta e segue em frente.
Então, assim, outro material que eu recebi. Outro dia eu recebi um material de uma pessoa do Acre, me pedindo análise, e era um material de cinco presos, aparentemente anos 60, 70, ou a temporalidade da foto, um deles com as mãos para frente algemado e mais ou menos da minha altura ali, 1,60 m. E a pessoa dizia que aquela pessoa era um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu disse assim, olha, você nunca o viu pessoalmente, porque ele é um homem que tem mais de 1,80 m. Então, pela altura, a gente já exclui. Né? Então, assim... Mas eu acho uma loucura isso, Kátia, porque antigamente nós tínhamos uma lei de imprensa, e agora eu vou lá atrás, tá? Que foi feita em 67, na ditadura militar, e que faz mais de 10 anos que foi revogada pelo Supremo. Porque o próprio Supremo achava que qualquer pessoa podia falar qualquer coisa. Isso não cabe mais na rede social, porque não dá qualquer pessoa falar qualquer coisa. Agora, usava-se antigamente o artifício jurídico de você processar por injúria, difamação e calúnia. Por que não se usa isso hoje na rede social? Não cabe? Cabe, mas poucos de nós no Brasil temos o hábito de recorrer ao foro adequado, que é o judiciário. A gente faz mimimi em rede social, em grupo de WhatsApp. Porém, é muito difícil você comprovar a autoria de WhatsApp. O WhatsApp é considerado rede social, o grupo. O WhatsApp é um serviço de mensagens. Mas quando você forma grupo, vira uma rede social. Não existe. Dizem que Israel desenvolveu, que é altíssimo nível de inteligência, com a ferramenta Super Plus Advanced, mas eu não conheço, eu nunca vi. Como é que você mapeia a origem de grupo de WhatsApp. Então, assim, você soltar uma fake news num grupo de WhatsApp, que é o que é mais usado no mundo inteiro para distribuição de fake news, o exemplo é feio, mas é pedagógico. É que nem você soltar xixi numa piscina, nunca mais você pega. Ele esparrama, você não sabe onde vai dar. Alô, alô, estamos aí, estamos sendo ouvidos. Deu uma travada, travou aí? Aqui para mim travou. Então, o que ocorre? Você não tem. Eu, por exemplo, muita gente me manda, e quem quiser pode me mandar, coisas que recebe pelo grupo de WhatsApp com aparência de ser fake news. Eu recebi aqui, eram informativos com o símbolo da União, com o símbolo do Brasil, aquele escudo, informando como se fosse um informe do governo brasileiro sobre pagamentos que uma determinada empresa fez para um determinado homem público. Aquilo ali circulou em grupos de WhatsApp no sul do país, dando áreas de veracidade. Então, assim, gente, importante entender, quem fabrica uma fake news com requintes de design, produzindo cards, ele não está bem intencionado, ele não quer compartilhar com você ele quer promover um ponto de vista de maneira delituosa, te capturar na atenção e difamar ou produzir um linchamento moral de pessoas que estão alheias àquilo. Eu, em alguns momentos, pergunto assim, vem cá, gente vai, vem cá, você gostaria que sua filha, sua irmã, fosse retratada nessa condição? Isso não é uma brincadeira. Isso, as pessoas, todos nós somos filhos de alguém, temos filhos, temos irmãos, temos gente. Quem é que quer ver o outro desgraçado numa gracinha de rede social? Então, isso é um negócio sério, um negócio grave, sim. Só antes da gente terminar, que daqui a pouco o nosso tempo cai. Passou rápido, sim, né? 4 minutos. Eu queria que você falasse como os educadores podem ajudar na formação dos jovens hoje, para que eles criem filtro para fake news. É possível isso? Gente, não é só educadores. Todos nós precisamos criar filtro para fake news. E aí, em vez de explicar, eu vou deixar aqui uma dica. Existe no Brasil uma organização não governamental chamada Instituto Palavra Aberta, presidido pela Patrícia Blanco, que foi quem introduziu no Brasil o debate sobre fake news, trouxe primeiro o debate sobre o que era pós-verdade, evoluiu para fake news, atua nisso e conseguiu algo fantástico, que é desenvolver um programa gratuito de capacitação para pessoas identificarem fake news. Esse programa se chama Educamídia.
ele está disponível, vai lá, dá um Google, Educamídia, por aí você se acha. Eu fiz essa capacitação, é uma capacitação incrível, ensina a gente a identificar foto errada, gráfico errado, entender quando é que a informação está fora de contexto. Você vira um detetive digital e isso ajuda todo mundo, ajuda a gente É em particular, verdade. Só o nosso ambiente e a nossa sociedade. aproveitando a sua dica, a Palavra Aberta está, inclusive, fazendo uma série de 24 programas, e quem está apresentando essa série é a Maria Cristina Poli, chama Mídia Mundo, e ela vai explicando os cardumes, como reconhecer fake news, de uma forma que todo mundo possa entender. Kátia, nós vamos acabar, tá em 25 segundos. Eu amei conversar com você, a gente vai ter que marcar uma outra vez. Segunda-feira nós temos uma outra live com o Luiz Felipe Pondé, que vão falar de rede social entre o amor e o ódio. E você está convidada a voltar aqui, porque a gente